Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre como combater as fake news de maneira filosófica, ou seja, a gente vai entender qual seria o melhor método que a filosofia poderia nos proporcionar para buscar sempre o conhecimento verdadeiro, a informação correta, enfim, a verdade dos fatos e das evidências, certo? Vamos lá. Lembrando que nós temos como principal objetivo não criar um debate por debate, gerando discussões sem sentido e muitas vezes discussões que levam apenas a intrigas. Não. Pelo contrário, a gente está falando aqui da discussão de ética, uma discussão com posicionamento ético, onde você se coloca no lugar do outro, porque não quer dizer que você esteja também com a verdade, mas você vai buscar com o outro juntos encontrarmos a verdadeira notícia, a notícia que não deturpa, que não mente e que não tem fins políticos, financeiros ou simplesmente ideológicos negativistas, né, de ideologias que em vez de desenvolver o ser humano, o faz se tornar quase que um ser rasteiro de baixo calão, né? Então é importante a gente pensar nesse sentido. Então, vamos ver como é que é esse método. Primeiro, é preciso ter como base a autonomia intelectual. Ou seja, se você de fato não está preparado intelectualmente, e se no final das contas você mesmo está sendo uma pessoa alienada a uma ideologia ou a algum interesse pessoal que interfira na sua intelectualidade filosófica, no sentido de razão, de argumentação, de uma dialética justa e pura, se assim a gente pudesse falar em si mesma, não adianta nem você começar a enveredar. É preciso você começar primeiramente a desconstruir os seus preconceitos, pré-julgamentos alienantes que faz de você uma pessoa infelizmente semelhante às outras. Vamos buscar sempre aquilo que é reto, justo e saber não é estar, não, isso não significa estar do lado A ou do lado B, é apenas estar do lado certo, do lado em que a verdade, o conhecimento verdadeiro e a evidência dos fatos estejam de acordo com aquilo que se diz sobre eles, certo? Bom, tendo como base essa autonomia intelectual, gente, vamos lembrar, primeira etapa, altruísmo intelectual. O que é esse altruísmo intelectual? Você precisa se colocar no lugar do outro. No primeiro momento em que você vai estar diante de uma pessoa que traz para você uma notícia falsa, não quer dizer às vezes que diretamente ela seja falsa, mas uma notícia que é meio estranha, parece não ser verdadeira. Você tem que se colocar também no lugar dessa pessoa. Às vezes ela está sendo sincera ali, ela está sendo honesta, embora não a honestidade que busca a verdade, mas aquilo que foi conveniente a ela e ela se identificou com aquela informação e acha que vai ser bom que as pessoas também saibam e essa pessoa começa a compartilhar para várias pessoas, inclusive compartilhou com você. Aí esse momento, diferente talvez das outras que não questionaram a ela, você vai ter uma atitude de uma ação filosófica ética, de buscar ajudar essa pessoa a mostrar a ela que, olha, não é bem assim, né? Ou talvez não seja nada disso que você esteja dizendo. Então, se coloque no lugar dela também. Será que essa pessoa está preparada, né, para receber esse questionamento ou para entrar nessa dialética contigo? Será que essa pessoa, no final das contas, é uma pessoa sem escrúpulo, que está ali só por outros interesses, que você, na verdade, não vai ter nenhuma chance de tentar ajudá-la a sair dessa dimensão? No final das contas, ela realmente está livre e com aquela tendência pessoal mesmo de defender aquela mentira ou aquela fake news com outros interesses. Então, não adianta nem você começar a debater com essa pessoa. Primeiro se coloca no lugar dela para ver se vale a pena começar a dialogar com ela, certo? Eu falo debater, mas é debater no sentido de dialogar, certo? O segundo ponto é o questionamento filosófico. A partir do momento que você se colocou no lugar dela, percebeu que ela está sendo honesta consigo mesma e está buscando algo que seja positivo naquela informação que ela recebeu e ela não tem noção do que ela está falando claramente, aí sim, agora você vai questionar ela. Vamos lá,
explique o que é isso aí, eu quero entender também. Isso às vezes você até conhece o assunto, mas seria interessante você se colocar como alguém que não conhece. Aquela atitude socrática, né? Da ironia socrática. E depois temos o posicionamento ético. A partir do momento que você dialogou com ela, questionou ela filosoficamente, para entender o que é que ela quis dizer e o que é que ela está compartilhando, e percebeu que tem alguns pontos que não estão se encaixando, aí vem seu posicionamento ético. Olha, esse ponto, aquele ponto não estão se encaixando. Infelizmente, você deva estar compartilhando algo que seja falso. Seria bom você rever essa questão, certo? Esse vai ser o funcionamento ético. Você vai ter que, de alguma maneira, ser um pouquinho enfático. Nesse momento, um pouquinho não. Você vai ter que ser enfático nesse momento e dizer, olha, infelizmente eu não posso concordar contigo ou aceitar essa informação, certo? E isso tudo, gente, como um cume, o desenvolvimento humano, para as pessoas crescerem, amadurecerem intelectualmente, eticamente, em todas as dimensões pessoais, nas relações sociais. O nosso principal objetivo, a verdadeira finalidade da filosofia é o desenvolvimento humano. Sempre foi, é e será esse, ok? Vamos para um exemplo. Eu estou falando aqui de maneira muito superficial. Vamos para um exemplo concreto para entender melhor. Exemplo. Olha só, alguém, né, uma pessoa veio até você, ou às vezes não veio nem até você, mas enviou no grupo, né, da sua família, no WhatsApp, ou num grupo social, ou numa rede social, essa seguinte notícia: o Covid-19 não a altas temperaturas, ou seja, não resiste a altas temperaturas. Tem um erro aqui, viu, gente? Eu quis dizer não resiste a altas temperaturas. Está faltando aqui a palavra. O Covid-19 não resiste a altas temperaturas a partir de 35 graus. Olha só. Será que isso é verdade? Qual é a primeira etapa? Altruísmo intelectual. Vamos se colocar no lugar dessa pessoa. O que é que você vai perceber aqui? Onde está assinalado, né, sublinhado, e com a interrogação, é você que está questionando. Né? A resposta sempre será a pessoa que iniciou aquele compartilhamento de alguma notícia falsa. A exemplo dessa é a notícia de que o Covid-19 não resiste a altas temperaturas acima de 35 graus. E, de fato, houve essa fake news mesmo. É um exemplo que eu estou colocando aqui baseado em fatos reais. Muitas pessoas, até hoje, infelizmente, em alguns lugares, não vou dizer que no Brasil, acho que no Brasil não existe fake news. Opa, falando alguma coisa errada, né? Bom, esquece. Então, algumas pessoas ainda defendem essa ideia de que o coronavírus não resiste a altas temperaturas acima de 35 graus. Aí você, de maneira muito, será, sincera, humilde, você faz assim, interessante, interessante essa sua colocação. Como é que você sabe disso? Ou seja, vamos lá, se coloque no lugar dela, esse é o altruísmo intelectual, e tenta entender como é que ela descobriu aquilo ali. Aí ela vai dizer alguma coisa. Normalmente, a maioria das respostas é TV, eu vi na TV, eu vi no WhatsApp, eu recebi na rede social, no Facebook, alguém me enviou um vídeo no meu privado do WhatsApp. Foi por isso que eu ouvi essa notícia. Aí a pessoa vai começar a dar aqueles argumentos sempre comuns, né? Eu ouvi dizer, eu ouvi falar, alguém compartilhou para o meu grupo que eu estou recompartilhando para você. Beleza, ainda não se assuste. Faça a tua segunda questão. E ainda, sempre coloca um termo assim, interessante, legal. É verdade, pode ser, né? Aí você coloca assim, interessante, isso te agrada? É interessante essa pergunta porque quando você faz com que ela se coloque no lugar de que a informação agrada ou não, é aí que você vai entender se a pessoa está sendo, na verdade, sendo enganada ou ela está sendo, digamos assim, a enganadora. Né? Porque quando a pessoa está sendo enganada com a notícia falsa, ela vai dizer, poxa, não, legal, com certeza, isso é até bom. O que é que ela vai dizer? Claro, agora fico despreocupado, pois moro no Ceará e ainda não é verão. Ou seja, aí a pessoa se empolga e diz, agora eu não vou precisar, né, consequentemente, me preocupar tanto com essa pandemia, com esse coronavírus, eu vou agora ficar mais relaxado, não vou nem usar máscara. Tem gente que faz até isso, não vou nem usar máscara, não vai vir para cá mesmo e se vier vai morrer logo com o calor do meu Ceará. No meu Ceará chega a 37, chega a 40 graus no verão, aqui no meu Ceará é quente, né? Aí a pessoa, né, vai se empolgar e você vai ver nesse momento se ela está sendo realmente sincera naquilo que ela está dizendo
ou sendo desonesta para tentar deturpar a verdade. E muitas vezes, gente, realmente a pessoa está sendo sincera, ela está sendo enganada ali, ela está acreditando naquilo piamente. Então, é por isso que é importante a gente combater as fake news, porque muitas pessoas, de maneira que não tem um senso crítico apurado, abraça essas informações e quando vem na rede social, no celular, no WhatsApp, aquilo ali dá um impacto para ela e ela, nossa, isso é muito bom, eu acredito, e convém e acaba republicando e recompartilhando essas informações falsas, tá? Essa é a primeira etapa, o altruísmo. Agora que você viu que essa pessoa está sendo sincera naquilo que ela diz, que ela não é uma desonesta querendo interesses privados, aí sim vale a pena dialogar com ela. Vamos ajudá-la? Segunda etapa. Qual é a segunda etapa? O questionamento filosófico. Vamos agora questionar essa pessoa, para fazer com que ela mesma, através dos questionamentos, perceba que há algo de estranho na informação. Primeiro questionamento, né? Por incrível que pareça, é bom você perguntar o que é o Covid-19, como age, ou seja, você vai se tornar mesmo ali um ignorante. A pessoa vai falar, mas você não está sabendo, está passando em tudo que é lugar, né? E você não sabe, não, mas eu realmente queria entender melhor, você sabe o que é, aí a pessoa vai te responder. O que, é que ela vai responder? Ah, um vírus que age no ambiente e tem infectado humanos no mundo todo, que era uma epidemia, que agora virou uma pandemia em nível mundial, né? A pessoa vai responder do jeito dela, ela vai responder o que é o Covid e como age. Claro, não é o momento ainda de você já começar a corrigi-la, não. Deixa ela responder e acrescente mais uma pergunta que está relacionada agora à notícia falsa. Aí você volta à notícia. Me diga uma coisa, senhora ou senhor, mas sobre a notícia, será que o vírus morre a temperaturas acima de 35 graus? Aí você começa agora a fazer ela se olhar, né, olhar para si mesma, né, e tentar ver, fazer com que ela caia em si mesma, né, diante disso. E até o momento a gente não está ainda querendo mostrar ela que está errado, apenas fazer com que ela mesma reflita, que essa pessoa, ou que esse indivíduo mesmo caia em si e perceba que há um equívoco. Aí a pessoa deve responder, deve ser, pois está em todas as redes sociais, pois está na TV, deve ser verdade sim, né? A pessoa normalmente vai responder assim, de supetão. Aí então você vai tentar, a partir daquilo que ela disse, a partir do pouco de conhecimento que você tem, né? Querendo ou não, a pessoa que tem essa didática filosófica são pessoas que têm leitura, que têm vocabulário, e muitos assuntos você vai poder ajudar a pessoa porque você já tem até um conhecimento prévio, um pouquinho mais, até mais ampliado do que essa pessoa simples, de senso comum, que não tem. Então, é por isso que a gente tem que ir pisando em ovos, porque às vezes, em vez de ajudar a pessoa, ela pode se ofender. Ah, você está querendo ser o outro, então, por isso que você tem que se colocar de maneira humilde, se colocar no lugar dela e depois questionar como se você realmente também não soubesse do assunto. Aí agora, aos pouquinhos, né, paulatinamente, gradualmente, você vai entrando no ponto-chave para você depois ter um posicionamento de retificação do erro. E aí agora vem uma questão mais profunda, mas você sabia que a temperatura média do ser humano é de 36 graus e com febre pode até ultrapassar dos 40 graus, né? E você já deixa ela assim, agora a pessoa vai começar a ficar se questionando. Sério? Tem pessoas que nem sabem disso, mas as pessoas vão dizer, não, é verdade, já ouvi falar, muitos já sabem disso e muitas vezes conhecem, não por um conhecimento de biologia ou que lembre da escola, mas já ouvi falar em algum lugar que a temperatura média do corpo humano é 36 graus e que a febre pode chegar a 40 ou mais de 40, né? E aí o que acontece? Eu acredito que nesse momento aqui você já vai colocar, digamos assim, alguma coisinha coçando atrás da orelha da pessoa, porque ela vai lembrar da notícia, que a notícia disse o quê? Que o Covid não resiste a temperaturas acima de 35 graus. Ora, a própria pessoa vai começar a colocar um pé para trás, dizendo, olha, se o corpo humano é 36 graus, mas aí tem pessoas que ainda persistem em reafirmar, não, mas ainda assim é possível que seja verdade, está todo mundo falando, está em todas as redes sociais. Vamos lá. Aí você vai entrar no terceiro e último passo, que vai ser o posicionamento ético filosófico, né, do filósofo. Claro, quando eu falo filósofo ou filosófico, não quer dizer que você tenha que alcançar um título de filosofia na academia, não. Eu estou dizendo que
todos nós somos filósofos por natureza. Eu acredito nisso. Algumas pessoas com maior avanço, outras com menor avanço se acomodam com o senso comum, com as crendices e superstições, certo? Vamos lá. Terceiro e último, posicionamento ético. Filósofo, você, filósofa, tem que se posicionar eticamente. Infelizmente, agora você vai dizer para essa pessoa, para esse senhor, para essa senhora, infelizmente, sinto informar que esta informação é possivelmente falsa. Olha só, eu coloquei possivelmente entre aspas, porque você, no final das contas, você já tem certeza que ela é falsa. Porém, eu coloco entre aspas para você entender que é interessante você falar o possivelmente, para não perder a confiança da pessoa que está ali contigo. Que aí, às vezes, se você falar, não, rapaz, pare com isso, você está errado, você está mentindo. Aí a pessoa já se ofende, ela se fecha em si e ela vai querer reafirmar aquilo ali só por uma questão de uma ofensa que você acabou cometendo contra ela ao tentar mostrar que ela estava errada, quando na verdade ela acreditava numa coisa que não foi um erro dela, foi o que passaram para ela. Então, você coloca aí impossivelmente, possivelmente é falsa, viu? Eu acredito, porque é, é, é possivelmente falsa, infelizmente. Aí a pessoa vai, agora nesse momento, quando você afirmar esse posicionamento ético, quem vai te perguntar, quem vai te questionar é a própria pessoa, na maioria dos casos, certo? A pessoa vai perguntar, mas por quê? Por que seria falsa? Em que sentido você quer dizer? Como assim vai ser falsa essa informação? Aí é nesse momento que você vai mostrar o que é que mostra que nessa informação, nessa notícia que ela recebeu, que o coronavírus, né, não suporta temperaturas elevadas acima de 35 graus, que essa notícia possivelmente é falsa, é fake news. Você vai ter que identificar primeiro as contradições. É por isso que é necessário ter uma habilidade intelectual, uma autonomia intelectual que eu falei lá atrás, para você identificar no próprio discurso da pessoa o que é que pode levar aquele discurso a mostrar a contradição que há nele. Ou seja, muitas vezes a fake news ela já está tão clara que não precisa procurar ciência para comprovar. No próprio discurso, a pessoa se contradiz, certo? Então vamos lá. Nela há dois problemas. Nesse exemplo que eu passei, há uma falácia e uma contradição. Gente, o que é falácia? Falácia é toda forma de argumentação que você se sustenta ou precisa se sustentar em alguma coisa ou em alguma pessoa para garantir que você esteja falando a verdade, né? Por exemplo, qual foi a falácia dessa fake news que o Covid-19, né, não resiste a altas temperaturas? Nesse caso aqui, nesse exemplo, a falácia é que ela se sustenta nas TVs, no WhatsApp, rede social, ou seja, o que é que parece implícito aí é que na cabeça dessa pessoa, tudo o que é publicado de maneira massiva nas redes sociais e na TV é verdade porque foi publicado de maneira massiva nas redes sociais e na TV. Então, isso é uma falácia. Não quer dizer que tudo que for publicado de maneira universal e em massa quer dizer que isso seja verdade, né? A história mostra isso, que muitas coisas foram posteriormente, né, retificadas, né? Muitos tabus, paradigmas, né, caíram por terra. Então, o que acontece? É uma falácia, mas essa falácia também não é suficiente para você dizer que a pessoa esteja compartilhando uma fake news. O que vai aqui aprofundar que essa informação seja falsa é a contradição. E eu coloquei contradição aqui em negrito. Existe uma contradição gritante. Qual é a contradição gritante nessa informação? É que, ora, o coronavírus, segundo a fake news que a pessoa compartilhou, não resiste acima de 35 graus Celsius. Ora, o próprio ser humano, a temperatura média do corpo humano é 36 graus, ou seja, acima de 35, 36 está acima de 35, logo, o vidro não iria nem resistir à temperatura do corpo humano. Era entrando e morrendo. Ou seja, tem alguma coisa que não está batendo aqui. Há uma contradição gritante. E outro detalhe, além disso, é como a colega
deva ter deixado implícito, lá no Ceará está no verão e a temperatura está em média 38, 40 graus. Sim, mas a temperatura é a temperatura que ela falou média, mas na verdade é a máxima. Mas durante o dia a temperatura passa por vários aspectos, de 20, 26, até chegar aos 40 graus, é o período que o vírus já foi transmitido, mesmo no verão, pela manhã, nem sempre a manhã já começa com 40 graus. Ou seja, há uma contradição muito gritante, que é a questão da temperatura, tanto corporal e quanto do período, né, em que o vírus possa estar sendo transmitido no ambiente, né, em um ambiente que nem sempre está 40 graus o dia todo, né? Então, ou 36 ou 37 graus o dia todo. Então, tem um período que ele vai estar em sobrevivência. Então, a falácia, ela já deixa você com o pé atrás. E a contradição não deixa mais nenhuma dúvida. É fake news. E aí vem um momento em que a pessoa, vendo o seu argumento, ela vai cair em si. Pelo menos é o que se espera. Tem que cair em si. Se ela não cair em si, né? Aí, infelizmente, se a pessoa, com toda a perspectiva que você colocou, com argumentos claros, objetivos e mostrando a contradição e a falar, se a pessoa continuar na sua posição, infelizmente ela realmente não tem um compromisso ético. Mas, de modo geral, as pessoas, vendo que entrou em contradição, ela ou vai apagar, né, a notícia falsa, ou não apagando, pelo menos não vai mais continuar compartilhando. E isso aí você chegou ao cume desse grande debate filosófico, desse combate filosófico contra as fake news, que é o desenvolvimento humano. Você tornou aquela pessoa um ser melhor a partir daquele dia. Mas se essa pessoa não quiser, aí você vai lá e diz claramente: se você quiser, continue acreditando, mas eu não posso acreditar nisso, pois a falácia e a contradição é evidente, né, na notícia. Então, fica aqui nossa atividade de hoje, né? Eu queria que vocês posteriormente fizessem também um exemplo semelhante com essa mesma metodologia. Eu vou colocar no Google Classroom para vocês fazerem uma atividade semelhante a essa, com outros exemplos, é claro, que esse aqui eu já utilizei. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.